Olá, o mundo está, neste momento, numa encruzilhada. Será que estamos à beira de um boom tecnológico incrível ou, pelo contrário, de uma recessão bem séria? É exatamente essa a grande questão que vamos analisar hoje, olhando para os sinais de uma possível bolha financeira lá para 2026. Pois é, a pergunta que não quer calar para qualquer pessoa que investe é esta. O que estamos a viver agora é só uma euforia momentânea, um otimismo passageiro, ou será que isto é o prenúncio de uma crise que vem aí? Olha, de um lado, a gente tem toda essa promessa de uma revolução tecnológica, tudo a ser puxado pela inteligência artificial, certo? Mas do outro lado, temos sinais bem claros de que a economia está a desacelerar. Então, qual dos dois cenários vai levar a melhor? Para a gente entender o que está mesmo em jogo aqui, primeiro temos que entender o que é, afinal de contas, uma bolha. Então vamos a isso. O que é exatamente uma bolha financeira? É uma palavra que se ouve muito por aí, mas entender o seu significado é crucial para tudo o que vamos discutir a seguir. Imagina um balão. Um balão que está a ser cheio, não com ar, mas com especulação. Enquanto toda a gente acredita que ele vai continuar a crescer, continuam a soprar para dentro dele. O problema é que o balão em si não tem mais valor real. O preço dele está só a refletir essa euforia toda do mercado. Completamente, mas completamente mesmo, descolado da realidade. E olha, a história já nos deu umas lições bem dolorosas sobre isso, não é? Vamos lembrar. Em 2000 tivemos a bolha das empresas de tecnologia, a bolha.com, que rebentou e de um dia para o outro eliminou fortunas. Depois, em 2008, foi a vez do mercado imobiliário, que deu origem àquela crise financeira global que todos nos lembramos. O padrão é assustadoramente parecido. Ok, então que sinais de alerta é que estão a piscar agora mesmo lá na maior economia do mundo? Vamos dar uma olhada no que os dados nos estão a dizer. E o que vemos é que os sinais clássicos estão todos lá. Preços de ativos a subir de forma, vertiginosa, um comportamento de manada, sabe? Aquela coisa de toda a gente comprar só pelo medo de ficar de fora. E claro, a narrativa mais perigosa de todas, a de que desta vez é diferente. Querem um exemplo bem gritante? Olhem para a avaliação da Nvidia. A empresa foi impulsionada por esta febre da inteligência artificial e atingiu um valor de mercado de 4,4 bilhões de dólares. É um número tão grande que até custa acreditar. E para pôr isto em perspectiva, pensem nisto, o valor de uma única empresa é maior do que a economia inteira de países como o Japão ou a França. É inacreditável. Quando as avaliações chegam a este ponto, não há como não ouvir os alarmes a tocar. E não é só isso. Outro sinal de alerta gigante é a dívida pública americana. Chegou a 130% do PIB. Para se ter uma ideia, é um nível muito superior ao do Brasil. E qual é o problema? É que uma dívida tão alta limita a capacidade do governo de reagir se houver uma crise, o que torna o sistema todo muito mais frágil. E aqui está ela, a frase que muitos consideram ser a mais perigosa no mundo dos investimentos. Desta vez é diferente. É a desculpa perfeita, não é? A justificação que se usa em todas as bolhas para ignorar os factos, os fundamentos e acreditar que, de alguma forma, as regras antigas já não valem. A história já nos mostrou várias vezes que isso raramente é verdade. Ora, quando uma figura como Warren Buffett, que é sem dúvida um dos investidores mais prudentes e bem-sucedidos da história, acumula 380 mil milhões de dólares em caixa, bem, o mercado para e presta atenção. É um sinal claríssimo de que para ele, neste momento, há mais riscos do que oportunidades à vista. Certo. Então vamos imaginar o cenário. Se essa bolha rebentar lá nos Estados Unidos, quais seriam as consequências aqui para o Brasil? Esse efeito dominó é, sem dúvida, uma preocupação muito real. O cenário para o Brasil em 2026 é, digamos, misto. Por um lado, as projeções apontam para uma inflação mais ou menos controlada e um crescimento modesto. Mas há sempre um mas. A incerteza política por causa das eleições e, claro, a nossa dependência do que acontece lá fora, tudo isso cria um ambiente de bastante vulnerabilidade. Ok, perante toda esta incerteza, a pergunta é: como é que quem investe se pode proteger? A chave, ao que parece, é construir uma defesa bem robusta para a carteira de investimentos. E essa estratégia de proteção baseia-se em 3 pilares que são essenciais. Primeiro, diversificar a carteira. Segundo, construir uma boa reserva de emergência. E terceiro, e talvez o mais importante, perguntar sempre por que é que isto tem valor. Na prática, o que é que isto quer dizer? Bom, primeiro é aquela velha história de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, espalhar os investimentos por diferentes setores, diferentes geografias e, além disso, ter sempre uma reserva de liquidez. Um dinheiro de fácil acesso, seja para uma emergência ou até para aproveitar uma oportunidade que possa surgir. No fim de contas, tudo se resume a uma pergunta fundamental.
uma que cada investidor deve fazer a si próprio. As minhas decisões de investimento estão a ser guiadas pelo valor real das coisas ou estou a deixar-me levar pela euforia contagiante do momento? A resposta a esta pergunta pode muito bem ser a diferença entre conseguir sobreviver à tempestade ou ser completamente arrastado por ela.